Olá a todos, sou Eduardo Gomes, advogado especialista em Direito de Trânsito, atuo aqui em Porto Velho, em todo o estado de Rondônia, e hoje a gente vai para um vídeo bastante requisitado, porque esse tema ele gera muita dúvida. Placa clonada, o que fazer? Como resolver? Recebi várias multas, mas nunca estive naquele local. É o que geralmente acontece com placa clonada. A pessoa fica tranquila até o momento em que ela vai puxar, por exemplo, o extrato de licenciamento e vem várias multas, ou então ela recebe várias notificações na residência ou na carteira digital. E aí a primeira coisa que passa na cabeça dela, e bem provavelmente aconteceu isso, de fato, quando você recebe várias autuações em locais diversos, principalmente que você nunca esteve, é bem provável que tua placa tenha sido clonada ou o veículo. E da gente entrar nesse tema aqui, não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo para o YouTube divulgar esse vídeo e atingir mais pessoas que talvez precisam de ajuda. Vamos entender a dinâmica do problema na maioria dos casos, como é que funciona. Como eu disse, chegam várias notificações de autuações, geralmente são autuações inclusive sem abordagem. Por exemplo, várias multas de radar, que aí o veículo clonado vai passando em vários radares, né? E depois você é notificado e não tem ali o condutor que cometeu essas infrações. E como você é o proprietário recebe todas as notificações em razão do valor da multa. Ocorre muito dessa questão de clone ser em outros municípios, mas também pode acontecer na tua própria cidade. Isso não é um fator impeditivo, mas a regra é acontecer em outros municípios também. Como já adiantei, geralmente tem a ausência da abordagem e a autoridade não consegue abordar aquele condutor para acessar essas infrações. E aí vem a complicação do problema, porque geralmente as pessoas não sabem como proceder de forma correta nos casos de clonagem. Elas pegam, por exemplo, 3 multas e recorrem das 3, e vai recorrendo, e começa a perder. Por quê? Porque não cumpre os principais requisitos para cessar esse problema aqui. E se você recorrer de forma errada, a autoridade de trânsito que fazer o julgamento, ou a JARE também, vai julgar em seu desfavor, porque você não fundamentou corretamente, não fez o processo como tinha que fazer, e não é um processo fácil. E mais, se você ficar recorrendo das multas, isso não vai resolver o teu problema. Por quê? Porque vão continuar chegando as infrações de trânsito para você. Então, o momento ideal de apresentar o recurso a gente tem, mas a gente tem um momento ideal também para um outro tipo de estratégia que vai solucionar o problema. Possíveis soluções jurídicas. Uma eu já adiantei, que é talvez recorrer de cada autuação, mas isso vai resolver o teu problema de forma paliativa. Se você quiser resolver de forma definitiva, que é o mais correto, é requerer a troca de placa a tua solução. Tudo começa com um processo administrativo que deve ser bem instruído sob pena de indeferimento, como eu já adiantei. Se você tiver o processo administrativo ali feito de forma equivocada, o Detran não vai deferir a troca de placas. Só que, se você fizer o processo todo correto, conforme os mandamentos legais, as resoluções do CONTRAN, com as provas adequadas, o Detran vai ter que aceitar esse deferimento de troca de placas em razão da suspeita de clonagem. Eduardo, eu fiz tudo direitinho, juntei todas as provas, apresentei que aquele veículo não estava naquele local aquele dia, e tive o indeferimento do Detran. Nesse caso, você pode entrar com uma ação judicial demonstrando que o Detran decidiu de forma equivocada e que esse deve ser obrigado a trocar a placa e também o Renavan. A maioria dos casos precisa ir para uma ação judicial, porque além dos documentos, no administrativo, você tem a impossibilidade de produção de prova testemunhal. Na justiça, além das provas documentais que você apresentar, você tem a possibilidade de ser ouvido também, o seu depoimento pessoal, e também você tem a possibilidade de trazer testemunhos para o processo para demonstrar que aquele veículo ali sempre esteve com você, por exemplo, que você não saiu num dia ali determinado para aquele município em outro estado, por exemplo. Então, o processo judicial, quando existe esse indeferimento na esfera administrativa, te possibilita maior produção de provas. Para você instruir o processo administrativo de troca de placas, você vai precisar de algumas provas e essas provas precisam ser bem elaboradas. Não é qualquer prova. E a gente vai começar primeiro com o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele é a praxe, né?
Assim que a pessoa recebe várias multas, a primeira coisa que ela faz é comunicar à autoridade policial. E isso é muito bom, pelo fato de que você está impedido de ser responsabilizado futuramente. Por quê? Porque você fez o boletim de ocorrência e essas multas vão continuar chegando. Pode ser que chegue uma notificação, uma citação judicial, né, de acidente de trânsito, porque o veículo clonado se envolveu nesse acidente e não teve, por exemplo, ali uma abordagem ou ele fugiu do local, ou até mesmo um crime de trânsito. E aí você, com um boletim de ocorrência demonstrando que teu veículo já estava clonado e sob essa suspeita, né, já serve para te resguardar em futuras consequências. Então, é uma coisa assim muito interessante de ser feita, apesar do boletim de ocorrência não ter tanto valor jurídico assim para fins probatórios, mas já é algo melhor do que não ter nada. Outro ponto para você também proceder com a troca de placas é o laudo pericial no Instituto Criminal e as vistorias que geralmente são feitas no órgão de trânsito, né, do Detran. E aí você tem que fazer o requerimento de processo administrativo de troca de placas. Esse requerimento ele tem que estar bem fundamentado, bem instruído, não pode conter erros, porque se tiver erros, inconsistências ali nesse requerimento e nas tuas provas também apresentadas, você vai ter um indeferimento, bem provavelmente, e teu problema vai continuar. E esse processo administrativo ele tem que ser bem trabalhado, porque, como eu disse, se o diretor do Detran indeferir a troca de placas, pelo menos você instruiu tão bem um processo que vai conseguir convencer o juiz de que você tentou na esfera administrativa, mas por causa de um erro no Detran, o teu pedido não foi acolhido. E que lá na justiça você vai requerer que o juiz obrigue o Detran a proceder com a troca de placas para acessar a clonagem e o Renavan também. E aí você tem que comprovar que o veículo também foi clonado. Quais seriam essas comprovações? Eu vou dar um exemplo de uma situação que acontece bastante. As multas de radar geralmente vem a foto, né, que o radar pega. E aí você pode fazer o comparativo das diferenças daquele veículo para o teu veículo. Por exemplo, a placa lá, a letra, né, e os números são diferentes. O tipo de fonte, algo nesse sentido assim. Outro ponto que você pode comprovar, se teu veículo estava na oficina, por exemplo, ou você tem uma gravação desse veículo no teu trabalho, você pode juntar essa gravação para mostrar que o teu veículo não estava naquele dia, hora e local da infração. Então, isso já torna bem óbvio que, de fato, o teu veículo foi clonado. O que geralmente as pessoas fazem é pegar cartão de folha de ponto e juntar nos recursos. Só que isso não comprova que teu veículo não saiu da localidade, porque teu veículo, por exemplo, pode ser emprestado para outra pessoa. Então, essa é uma prova, assim, frágil para esses fins de troca de placa. O ideal é sempre mostrar que o veículo não estaria naquele local, naquele dia, e não cometeu aquela infração, compreendeu? Então, um erro bastante cometido é dizer eu não estava naquele local porque eu estava, por exemplo, lá numa festa. Está aqui a foto que eu tirei naquele mesmo dia aqui nesse estado. Isso não comprova nada para a autoridade de trânsito, porque justamente o teu veículo pode ser emprestado. Então é por isso que eu disse que esse processo tem que ser bastante instruído, sob pena de indeferimento. Depois que você fez toda a instrução do processo administrativo, com os documentos, com as provas, com as fundamentações, a gente vai ter a decisão do processo administrativo. Se for deferido e reconhecida a clonagem na esfera administrativa, no órgão de trânsito, vai ser dado um novo Renavan para o seu veículo. Vai ser também feita uma nova placa. E com isso, a questão da clonagem ela vai estar resolvida, porque não vai chegar mais notificações para você, porque você tem uma nova placa e um novo Renavan. Já na antiga placa que você tinha e que está clonada, vai ser colocado no sistema um alerta no Renavan antigo. Porque quando esse veículo passar numa blitz, a autoridade policial ou a autoridade ali de trânsito, né, e seus agentes também, vão poder puxar no sistema e verificar que há uma restrição. E esse veículo aí vai ser rebocado e também sanar esse problema. E a pessoa também vai responder o devido processo legal criminal. E também deferida a troca de placa, vai ser dado baixa em todas as multas que você não cometeu. Então, isso aqui sana o teu problema de forma definitiva, diferente de você ficar recorrendo de cada multa e continuar chegando. Aqui você, em um processo administrativo, já resolve tudo.
Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se você está sofrendo com clonagem de placa, saiba que tem procedimentos próprios, que devem ser bem instruídos esse processo. Recomendo aí um profissional especializado na área para te auxiliar, para não cometer erros na condução desse processo administrativo. E também preparar para um processo judicial, caso você apresente todo o processo administrativo de forma correta, a autoridade não aprecie como deve ser feito, indefira o pedido e você possa questionar com maiores argumentos lá na esfera judicial, requerendo a troca de placa e de Renavan. Infelizmente, é uma situação bastante comum essa questão das clonagens de placa, né, ou até mesmo de veículos, principalmente aqui na minha região, no estado de Rondônia, onde a gente tem uma fronteira com outro país, que é a Bolívia. Então, se esse tipo de situação está acontecendo com você, apesar da dor de cabeça, tem solução. Entretanto, deve ser feita aí essa solução de forma adequada e também menos trabalhosa, porque se você continuar recorrendo de cada autuação, isso não resolve o teu problema. E o mais ideal aí seria justamente abrir um procedimento de troca de placas e Renavan. Beleza, pessoal? Em breve a gente vai trazer também um outro vídeo quando a gente tem apenas uma autuação. Aqui são várias autuações, então é bem evidente que tem uma clonagem. Agora, geralmente, quando é apenas uma autuação, nem sempre é clonagem. A gente vai tratar todas as hipóteses de outros casos específicos quando você recebe uma multa de um local que você nunca esteve.